Amém. 1 Samuel 15 diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Amém. Irmãos, servir a Deus, quando nós começamos a caminhar, nós começamos a ver que é maravilhoso, porém é sério. Um dos títulos de Deus é o grande juiz de toda a terra. Ninguém escapa do seu julgamento. Ele julga, ele peleja as questões e ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus acompanha com os olhos que são como chama de fogo sobre a terra, e ele enxerga os corações humanos. Ele vai lá no profundo. Nós, seres humanos, temos algo que Deus também tem: sentimentos. Só que, embora a Bíblia diga que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, também a Bíblia diz que esse mesmo Deus um dia lançará seres humanos nenhuma condenação do inferno eterna, como está escrito lá: e foram abertos os livros, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas os nossos sentimentos é o primeiro obstáculo que nós temos para vencer, porque nós sempre dizemos que sem renúncia não há evangelho. Não é isso que foi dito? Não é isso que nós realmente entendemos? Que sem renúncia não há evangelho? E o primeiro a renunciar foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, renunciou ao seu Filho, contemplou tudo aquilo que nós conhecemos, a história do Calvário, por amor à humanidade. Então os nossos sentimentos são a primeira pedra, porque o evangelho é uma caminhada de renúncia, contrário do que dizem por aí: você vai conquistar isso, conquistar aquilo, aquilo outro. Não, primeiro você tem que renunciar, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Então, reino de Deus é renúncia, e você vai renunciar algo somente se você ama a isto que agora você tem que renunciar. Nunca será renúncia quando você deixa de lado algo que você não tem sentimento por isto. Quando Deus pede renúncia, é algo que você ama. Para você caminhar espiritualmente, seguir os desígnios de Deus, quando Deus te pede correção, mudança, renúncia, é algo que você ama e vai doer, não tem jeito. Claro que você não vai ouvir isso lá fora, não, isso é só aqui. Deus te pede renúncia e vai doer, a decisão é sua, a decisão é minha, se eu vou renunciar ou não. E quando eu estou na intimidade com Deus, a única frase que me vem à memória é aquela que diz: a seara é grande e poucos são os obreiros, e sempre serão poucos. Sempre os obreiros serão poucos, irmão. Não adianta.
Nunca você vai ver uma multidão fazendo a obra de Deus. Não vai. A população mundial são milhões. Você acha uma meia dúzia de obreiros nessa seara. E aí, por isso, Deus é obrigado a usar pessoas para estar viajando daqui para lá, de lá para acolá, pega avião, faz mil coisas. Por quê? Porque há uma necessidade. Deus tem prazer em salvar e tem pressa nisso. Então Deus conta com um e outro para atravessar fronteiras. Se a igreja realmente estivesse nos desígnios de Deus, essa obra de viajar de um canto para o outro, ela seria bem menor. Essas renúncias vão chegar até todos aqueles que servem a Cristo. Todos aqueles que servem a Cristo podem se preparar para o grande dia da renúncia. Não adianta, você não vai seguir essa caminhada do jeitinho que ela vem se apresentando para você, tudo flores, tudo mamão com açúcar, tudo que beleza, que servir a Jesus, é o trem da alegria, conversa fiada. Pode se preparar para o dia do sofrimento, o dia da batalha, o dia da angústia, o dia do tormento, o dia em que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, está vendo Isaac? É o meu próximo sacrifício. Decisão é sua. Eu só continuo contigo, Abraão, depois desse sacrifício. Enquanto esse sacrifício não existir, não tem mais assunto contigo. Cessou a minha voz, não falo mais nada. Entende o que é isso? Renúncias fazem parte dos degraus do Evangelho, que te conduzirão a uma vida de triunfo e glória. Uma vida em que realmente Deus vai banir do teu seio as enfermidades. Vai banir de você o medo. Quantas pessoas estão servindo a Deus dentro das igrejas e tem medo? Tem medo do escuro. Tem medo de rato. Você acha que isso é normal? Conversa fiada que isso é normal, meu irmão. Tem medo de cachorro. Isso não é normal, meu irmão. É normal se o cachorro vem atrás de você, você vai sair fora. Isso é normal. Mas você atravessar uma calçada só porque viu um cachorro, correr o risco de entrar debaixo de um carro porque viu um cachorro, sabe o que é isso? São temores que, devido à nossa fraca caminhada com Deus, eles não são superados. Se você levar uma vida a séria de intimidade com Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você se aproxima de Deus e sente esse amor de Deus por você, você começa a imaginar: se Deus me ama, as balas perdidas não são para mim. Se Deus me ama, o câncer não é para mim. Se Deus me ama, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu não tenho que me preocupar com as fatalidades da vida, com aquilo que diz, mas você só vai atingir esse caminho depois de renúncias. E essas renúncias, às vezes, elas são muito duras, e Jesus deixou claro que elas são duras. Aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quiser achar a sua própria vida, vai perder, mas aquele que perder por amor de mim, vai achá-la. Enfim, chegamos a uma conclusão terrível, que nos faz entender por que a seara sempre será grande e os obreiros sempre serão poucos, porque quando se trata de renúncia, mexe com sentimento, e quando mexe com sentimento, a cabeça do ser humano começa a girar. Não é assim que funciona? Claro que é assim que funciona. Observa aqui que Saul não foi um homem chamado por Deus, foi um homem chamado por Deus. Claro, quem vai ter dúvida de que Saul foi um homem chamado por Deus? Mas Deus, quando chamou Saul, primeiro trabalhou na vida dele e o capacitou para uma obra. Lembra do rancho dos profetas? Samuel disse assim: olha, vai a tal lugar, tem um rancho de profetas ali, se junta com ele, que o Espírito Santo virá sobre você. E quando isso acontecer, você também vai profetizar, e o Espírito de Deus te o quê? Te mudará em outro homem. Como é que se muda alguém em outro homem? Tira o corpo dele e bota outro? Não.
só se muda em outro homem quando as suas concepções da mente mudam. Quando você é capaz de perceber na sua mente coisas que você antes não percebia. E lá estava o rancho, de repente, Saul se coloca, vem o Espírito Santo sobre ele, ele profetiza e diz a Bíblia que Deus mudou Saul em outro homem. Então Deus o capacitou para o ministério de rei. Deus quer trabalhar na sua vida e te capacitar para o ministério. E aí vai começar uma caminhada em que Deus sabe o que fez na tua vida, Ele sabe o Espírito que te deu, a sabedoria que te deu, a revelação que te deu, Ele sabe o que Ele fez na tua mente e Ele vai trabalhar em cima disso e não vai aceitar não como resposta sua jamais. Ele só vai aceitar quando Ele virar para você e dizer alguma coisa e te pedir. Deus só aceita o sim como resposta. Ele não aceita o espera, o talvez, o depois, o quem sabe, o não, Ele não aceita. Deus só aceita sim como resposta, porque Ele é Senhor. Mas não existe mais, porém, contudo, todavia, entretanto, para Deus. Deus só aceita sim como resposta. Eu pergunto, Ele pode te pedir alguma coisa? Aparentemente Ele pode pedir qualquer coisa, mas nós estamos prontos para renunciar a qualquer coisa? Aí é Deus que sabe. Porém a Escritura diz que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Olha o verso 17, diz assim: e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Meu irmão, isso é o que nós temos que olhar dia a dia para nós e ver. Não sendo nós pequenos, insignificantes, destituídos da glória de Deus, dignos de morte, quem éramos nós? Nós éramos uns zumbis ambulantes nessa sociedade. Nós éramos pior do que qualquer esterco. Nós colocávamos trabalhos nas encruzilhadas. Que ignorância, que estupidez. Nós acendíamos velas para as almas. Que almas são essas? Nós nunca vimos, nem sabemos quem são eles. Nós batíamos cabeça para o tranca-rua, para o Exu Caveira, para o Sete Capa. Nós não éramos nada. Nós passávamos diante desses templos babilônicos chamados católicos e fazíamos o sinal da cruz. Nós éramos escravos saindo de casa e se benzendo, rezando Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Então, olha o que nós éramos, irmão, e olha o que nós somos. Porque o Espírito Santo desceu sobre nós e nos mudou num novo homem. A nossa mente foi transformada. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: você não era nada, agora tu vem me dizer não? Tu estarias morto se eu não fizesse alguma coisa por você. A tua vida me pertence, fui eu que te salvei. Foi o meu filho que derramou sangue por você. Foi o meu Espírito que te deu vida, que tu era um zumbi, como Paulo diz, vós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Deus não aceita não como resposta. Nem um dia eu vou tomar essa decisão. Não acha que Deus vai esperar um dia você tomar a decisão? Um homem chegou diante do Senhor Jesus e disse assim: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores, me deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou assim: não, é agora ou nunca. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu vem, segue-me. Que isso? Aí entraria o meu sentimento, né? Que isso? O que tinha de mais? O homem ir lá sepultar o seu pai? Aí Isaías me diz assim: não são os vossos caminhos os meus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. E quem é tu, homem mortal, para me dizer espera ou não? Deus não aceita não. E nós já falamos
Há muito tempo nós já viemos falando neste ministério que ia chegar um dia que a palavra ia apertar a tal ponto que eu queria ver quantos iam resistir. Porque aqui não interessa dízimo e oferta, aqui interessa vidas. Se a sua vida tem valor, traga o seu dízimo e a sua oferta. Se a sua vida não tem valor, ninguém precisa do seu dízimo nem da sua oferta. Porque Deus não quer contar com o teu dízimo, Ele quer contar com a tua boca. Então, meu irmão, nós sabemos que a coisa está apertando. Deus já falou várias vezes, e Deus falou que conosco aqui é assim. Ele vai apertar, apertar e apertar, até o ponto, ou ele levanta o holocausto, ou ele arrebata a igreja. Mas que vai apertar, vai apertar. Ou vamos perecer, ou vamos ver uma glória como nenhum outro povo já viu. Vamos ver sinais e prodígios e maravilhas. Vamos desfazer as obras do diabo. Vamos mexer na posição dos poderosos dessa terra. Nós vamos sair do alto desse morro como pequeninos para mexer na posição dos poderosos e mostrar aonde está a verdade e aonde está a mentira. Nós vamos mexer. E este é o tempo que Deus nos tem dado. Nós precisamos saber que para chegar lá, no meio do caminho, Deus vai dizer, renuncia a isso. Tem outra porta ali, quando você tentar entrar com a sua bagagem não passa, só passa você. Você terá que deixar a sua bagagem do lado de fora e seguir viagem. Não éramos nada. No verso 21, ele diz assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Conhecemos essa história, né? Saul foi lá, conquistou o inimigo, Deus mandou matar todo mundo, ele não matou o rei, queria fazer amizade com o rei, tomar cafezinho com o rei, queria lanchar com o rei. Não sei o que ele queria com aquele rei? Queria amizade. O rei já estava lá livre, achando que já não ia morrer mais. Vem Samuel e mata aquele rei. E aqui ele está dizendo, obedecer é melhor do que sacrificar. Não, eu separei esses animais aqui porque o Senhor falou, o povo queria oferecer. Olha que intenção boa, não é? Separei esses animais, estão vendo como esses animais são bem cuidados? Bonitos, do bom pasto dos amalequitas, animais maravilhosos. Eu e o povo decidimos que vamos sacrificar ao Senhor. Ora, a intenção belíssima. Que boa intenção. Traído pelo próprio sentimento, não deu ouvidos à razão. Qual era a palavra do Senhor? Mata tudo, está lá escrito no verso 3, bois e até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos, acaba com tudo. Ele disse não para Deus ou não disse? Disse. A intenção dele era boa ou não era? Era. Deus não quer saber da sua boa intenção. Ele quer saber da sua obediência. Deus não quer saber do seu bom pensamento. O seu pensamento não é bom porque a Escritura já condena o homem dizendo que as nossas justiças são o quê? Trapo de imundície. Nós temos que cair na real. Eu não sou bom, eu não sou justo. Bom e justo é o meu Deus. Eu não tenho caminho para seguir, é Ele que me traça o caminho. Eu tenho que vendar os olhos e seguir. Eu não tenho que projetar o meu amanhã, projetar um resultado. É Ele que vai dizer se eu vou ter amanhã, se eu vou ter resultado. Depois, irmão, não adianta, como já falamos, quando a fruta cai da árvore, para nós é impossível que ela seja posta no lugar de novo. Não tem mais como. Arranca uma fruta, depois tenta colocar ela lá para ver o resultado. Porém, para Deus, todas as coisas são possíveis.
Não vamos questionar o poder deste Deus. Olha no verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Samuel está dizendo assim: você é igual um feiticeiro, Saul. Você é um feiticeiro diante dos olhos de Deus. Assim como ele condena os feiticeiros, ele está condenando você pela sua rebelião. Mas que rebelião? Eu só ia oferecer sacrifício a Deus. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele, nós não fomos chamados, meu irmão, para caminhos aparentes. Nós não fomos chamados para andar naquilo que parece ser bom. Você já tem essa consciência? Você não foi chamado para andar no que parece ser bom, né? Que nem aquelas frases ridículas e estúpidas que nós ouvimos. Que bom se todos os povos vivessem em união. Procura esse Cristo na Bíblia. O Cristo que eu conheço da Bíblia é aquele que disse que veio ao mundo para causar divisão, semear fogo, causar dissensão. Quando ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, ele está falando para os seus discípulos. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, estes recebem a sua paz pessoal, mas o mundo não, o mundo é guerra, o mundo é confronto e conflito, porque o mundo jaz no maligno, e Jesus Cristo disse que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu irmão, esquece os teus conceitos, esquece os teus ideais, eles não vão funcionar para o reino de Deus. Tem um projeto? Coloca nos pés do Senhor. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Tem um ideal? Vai para os pés do Senhor. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Mas, Senhor, não existe mais diante de Deus. Ele só quer, quando ele te dá uma ordem, ele só quer ouvir o sim. Mas Saul tinha boa intenção. Dá para detectar que tinha boa intenção. Separou o melhor. A Bíblia vai dizer que ele separou o melhor dos animais para oferecer ao Senhor. Porém, vem Samuel, o profeta, e o acusa de rebelião. Rebelião. Você tem ideia do que é isso? Essa palavra aparecer aqui? Eu vou te lembrar. Quem foi o primeiro ser a se rebelar? Satanás. Está aqui. Saul está sendo olhado por Deus, igualzinho Deus olhou para o diabo, agora estava olhando para Saul. Sim ou não? A rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião é Lúcifer. O encabeçador da rebelião é ele. Ele é o espírito da rebelião contra os princípios de Deus. E feitiçaria são aqueles que estão praticando as coisas que são contrárias à palavra de Deus. O resultado da rebelião é feitiçaria, é idolatria, é bebedices, é glutonaria, é todas essas práticas contrárias. O profeta Samuel está olhando para Saul e o está qualificando como uma personalidade satânica. Está dizendo, Deus acabou, cortou de você o ministério, encerrou, já era, não tem mais jeito. Deus já tem outro melhor do que você. E já está procurando, já achou, e os seus dias já foram encerrados como rei. E a resposta que nós temos é que a boa intenção, o social, o familiar, os laços familiares, eles são realmente terríveis. Amém? São terríveis. São terríveis. Esses sentimentos que nós temos, e eles não foram criados pelo diabo, não. Os laços sentimentais que nós possuímos foram dados por Deus. Foi Deus que criou esses laços sentimentais. Porém, quando Jesus fala de amar em primeiro lugar, ele diz, amarás ao Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Amém?
E ele diz: o segundo mandamento semelhante a este não é igual. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós temos um objetivo. São vidas, almas. E nós sabemos que quanto mais almas quisermos alcançar, quanto mais quisermos ser um instrumento nas mãos de Deus, mais teremos que renunciar. Amém? Esta é a realidade do que temos entendido. Porque se os nossos objetivos forem diferentes de alcançar almas para o reino de Deus, a nossa vida não tem mais valor algum. Não presta para absolutamente mais nada. Você foi chamado como você era um nada. Você lembra que você era um nada, né? Eu era um nada, você era um nada, todos nós éramos nada. Jesus Cristo se manifestou a nós com tanta misericórdia, muita misericórdia, porque quantas pessoas estudaram comigo e já baixaram ao inferno? Quantas pessoas já sentaram junto comigo dentro de banco de igreja e já foram tragadas pelos acidentes, pelos incidentes, pelas viroses, enfim, quantos já foram? Quantos você conheceu na sua vizinhança que já foram abatidos? Quantos eu conheci? Então Deus nos chamou com misericórdia, com mão forte, e nós éramos nada. Ele tem um propósito conosco. Ele tem um plano conosco. Ele investiu na nossa vida. Agora nós não podemos olhar para trás, para que não passe de nós o seu Espírito e tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. Nós temos que estar preparados, e os laços familiares muitas vezes têm sido a causa da grande destruição de obreiros na seara de Jesus Cristo. Por quê? É aquela boa palavra. Não, irmão, que bom, a sociedade, não, a família, né? Tem até pastor por aí que diz: irmão, a família é em primeiro lugar. Meu irmão, se Deus não estiver em primeiro lugar, você não vai ter família nenhuma. O diabo acaba contigo, acaba com os teus filhos, acaba com os teus recursos, acaba com a tua paz, acaba com a tua alegria, acaba contigo. Deus tem que estar acima da família. Se você não tem Deus em primeiro lugar, você não vai ter família. Você vai ter transtorno, problemas. Mas são conceitos bonitos, não são? A família. Você vai aí nos conselhos humanitários, a família, a célula máter da sociedade. Não, meu irmão, mentira. A célula máter da sociedade se chama Jesus Cristo. Ele sim é o bom pastor, é o sumo sacerdote, ele é o Pai eterno, ele vai reunir todos os povos como uma grande família. Ele é a célula máter da sociedade. Porque lá no céu as primeiras coisas são passadas e acabou a história. Tudo se fez novo. Mas o Espírito Santo já baixou sobre você, já tocou na sua mente, já te mudou num novo homem, numa nova mulher, e agora Deus vai falar contigo. Você quer ouvir Deus? Amém? Quem não quer ouvir? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não como resposta, ele não aceita. Senhor, espera um pouquinho, como resposta, ele não aceita. Você está pronto para dizer sim para Deus? Queira ouvir assim. Está pronto para dizer sim? Então queira ouvir Deus. Porque outra palavra, quando ele falar, se você não disser sim, ele acaba contigo. Amém? Ele acaba contigo. Ele investiu e ele diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Que nós aprendamos a seguir esse Deus. Conceitos, sentimentos, ideologias, eu tenho que trocar tudo pela razão e pela lógica de seguir a Jesus Cristo, nas regras que ele traçou para a humanidade. Como Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele julgou lá a transgressão à sua palavra, ele vai julgar aqui também. Amém? E tudo que nós temos para nos conduzir se chama Bíblia. A palavra de Deus, que o Salmo vai dizer que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Então, irmão, prepara-te para
quando Deus se manifestar, você dizer sim. Sim, somente sim. Ele não vai aceitar outra resposta de você. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.